A paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria estarmos aqui juntos novamente para compartilharmos as verdades da palavra de Deus. Palavra que não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi liberada, que ela foi designada. Eu tenho certeza que essa palavra vai encher o seu coração de fé. Essa palavra vai te inspirar. Eu sei que nós enfrentamos lutas, batalhas, desafios. E uma das grandes estratégias de Satanás, do nosso inimigo, é a intimidação. Mas eu quero dizer para você que você pode vencer a intimidação. E você pode ver os seus inimigos serem destruídos em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por essa palavra, para que Deus fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor nos ouve. Na plena certeza que o Senhor está conosco, na plena certeza de que o Senhor realmente se move por meio da palavra, e essa palavra traz vida, e essa palavra traz transformação, e essa palavra gera mudança. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós quebramos toda qualquer resistência espiritual e liberamos essa palavra para tocar os nossos corações e nos dar a fé para vencermos toda e qualquer intimidação do inimigo e vermos o livramento do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção você por aqui, Adriana. Que Deus possa te abençoar ricamente, em nome do Senhor Jesus. Então, a Bíblia diz acerca ali dos reis de Israel, o rei de Judá, ali no segundo livro de Reis. E então, você vê que os reis de Israel e de Judá, eles ou faziam o que era bom perante o Senhor, o que era reto, ou eles faziam o que era mal. Você lembra que o reino de Israel ele foi dividido entre reino do norte e reino do sul, depois de Salomão, sendo que o reino do norte se tornou Israel, né, nome, e ali ficaram 10 tribos, e no reino do sul se tornou Judá, que ficou 2 tribos de Judá e Benjamim. E aí nós vemos que todos os reis da parte de Israel fizeram mal perante o Senhor. E alguns reis do reino de Judá fizeram o que era bom perante o Senhor. E eu vou falar sobre esse que fez o que era reto perante o Senhor, Ezequias, hoje. Então, a Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3 em diante, diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes de ídolos. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olha, veja, algo que foi instrumento para livrar o povo, agora está sendo usado para idolatria. Então você vê que o homem sempre busca adorar alguma coisa, mas que a gente possa sempre adorar ao nosso Deus vivo e poderoso. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, olha só, se apegou. Ezequias foi alguém que começou a reinar com 25 anos, ele se apegou, ele se achegou ao Senhor, ele estava com o Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, por onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu, porque naquele tempo a Síria estava dominando todos os povos, inclusive a Síria tinha dominado Samaria, que era a capital do reino de Israel, do reino do norte, e eles foram levados cativos para a Síria. E nós vemos que depois o reino do norte, que é o reino de Israel, se misturou com esses povos, com os assírios e outros povos, e por isso então que Samaria depois se tornou a terra dos samaritanos, e os judeus de Judá não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos se misturaram, foram judeus que se misturaram com outros povos, e por isso é que os judeus não se relacionavam mais com os de Samaria, os samaritanos. Mas então o rei da Síria veio conquistando tudo, o reino do norte, e chegou no reino do sul, em que algumas cidades foram
conquistados no reino de Judá. Mas quando ele chegou em Jerusalém, aconteceu algo. O rei Ezequias se posicionou e se rebelou contra, e não aceitou o domínio, não se aceitou se render a aquele rei, no caso era Senaqueribe. E aí nós vemos aqui o rei Senaqueribe agindo com uma estratégia de intimidação, e é sobre isso que eu quero falar. Porque eu não quero apenas ler a história, você saber da história do que aconteceu lá atrás. O meu objetivo aqui é trazer princípios espirituais. Meu objetivo é trazer para nós o que significa essa luta, essa batalha. E com certeza o alvo do diabo não mudou. Ele continua intimidando, ele continua tentando nos paralisar e nos levar a não crer mais no que o Senhor disse e nos rendermos a uma vida escrava, ruim, terrível. E é por isso que eu quero compartilhar essa história com você, para que você não seja preso pela intimidação. Pelo contrário, para que você vença a intimidação. É por isso que eu estou contando essa história para você. Por isso que você precisa prestar atenção nessa história, porque o diabo não muda. Ele é o mesmo, e o jeito que ele agiu lá atrás, ele continua agindo hoje. Então você precisa saber a estratégia do inimigo e vencê-la. E como vencer então a intimidação? Então esse rei da Assíria, chamado Senaqueribe, veio então e sitiou ao redor ali de Jerusalém, mandou um mensageiro, no caso ali o nome dele é Rabsaque, e ele foi até lá, e ele então dá uma palavra de intimidação ao povo, para que o povo se rendesse ao rei da Síria. E olha o que ele diz. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, não ouça a liderança, porque não vos poderá livrar da sua mão. Olha, veja, o diabo sempre usa a estratégia para que nós não sigamos a direção da nossa liderança. Olha como que o diabo é astuto. Olha como que ele age. Não dê ouvidos ao rei. Ele está enganando vocês. Nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Lembra? O rei da Síria está conquistando todos os povos. Está descendo para o reino de Judá, para Jerusalém. Então eles já sabiam do que o rei estava fazendo ali, o rei da Síria. Mas olha como que é astuto. Não confie no que o rei está dizendo, que o Senhor livrará vocês. Não confie nessa história que Deus vai fazer. Não confie nessa história que o milagre vai acontecer. Não confie nessa história que dizem que Deus vai fazer por você. Se você não fizer, Deus não vai fazer. Olha como o diabo é astuto para tentar nos paralisar, nos deixar de crer, de acreditar que Deus pode e quer fazer nas nossas vidas. E olha o que ele continua dizendo: e não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, comei cada um da sua própria vide, da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Ou seja, se renda a mim que eu vou dar tudo isso para você. Não é a estratégia do diabo? Não foi o que foi ali na tentação de Jesus? Olha, se você me prostrar e me adorar, olha, você pode ter todos esses reinos. Olha a tentação do inimigo, sempre tentando te oferecer um caminho mais rápido, um caminho de saída, para que você possa ter uma vida, entre aspas, melhor, mas escravo do inimigo. Olha a palavra de intimidação. Versículo 32, capítulo 18. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra, terra de cereal, de vinho, terra de pão e vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Olha como o diabo é astuto. Mais uma vez, não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses, e aí ele entra num
ponto mais profundo. Veja, ele está dizendo, olha, não ouça sua liderança, não ouça aqueles que estão sobre a sua vida, dizendo que Deus vai fazer, porque Deus não vai fazer. Olha para o seu lado, olha aquela pessoa, olha aquela situação, olha a sua família, olha isso, olha aquilo. E então, ele toca num ponto muito forte aqui. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Arramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Ou seja, o reino do norte foi tomado. Quais são, dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Uau! Ele chegou então agora a dizer, olha, se esses outros deuses não me impediram de alcançar, de conquistar essas terras, será que o Senhor vai fazer? Olha aí, agora ele afronta o próprio Deus. Olha como o diabo é astuto. Ele usa das circunstâncias, ele usa daquilo que ele está fazendo em outros lugares para tentar nos paralisar, para tentar nos intimidar. Cuidado com a intimidação. Cuidado quando você é intimidado por argumentos que o diabo usa, como está usando aqui o rei Senaqueribe. Então o diabo sempre vem para dizer o contrário, e isso acontece desde do Jardim do Éden. Vocês lembram da história em que o diabo veio e disse para a mulher, é certo que não morrereis. Olha, não vai acontecer nada com vocês não. Apenas coma da árvore, apenas faça. Então, o diabo sempre usa como base da intimidação o princípio de diminuir o poder de Deus, que Deus não pode fazer, que Deus não é capaz de fazer, que Deus não pode mudar as circunstâncias, que aquela pessoa não teve a história dela mudada, que você também não vai ter a sua história mudada. Isso é mentira. O diabo sempre tenta se levantar como aquele que pode, que é capaz de fazer, de destruir, mas você sabe, nosso Deus é maior. Essa é a fé que temos, nosso Deus é maior, nosso Deus pode todas as coisas, sabe, nós não confiamos no que vemos ou naquilo que o diabo diz, nós confiamos no que Deus diz, e se Deus diz que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, então é isso que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você crê, diga amém. E aí então, diante disso, o rei ouviu essa afronta, e olha o que a Bíblia diz, lá no segundo livro de Reis, capítulo 19, diz assim, tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor, ou seja, ele foi orar, ele foi buscar o Senhor, ele foi realmente se render diante do Senhor, e ele pediu então para que mensageiros fossem até o profeta Isaías, que naquele tempo já era profeta, e Isaías então dá a ele uma palavra, libera uma palavra de vitória. Versículo 6 diz assim, Isaías lhe disse, dizei isso ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Então veja, ele não estava blasfemando acerca do rei Ezequias, ou do povo ali de Judá, mas ele estava blasfemando contra Deus. Veja, quando o diabo se levanta contra nós, ele está se levantando, na verdade, contra Deus. Quando ele diz que algo não vai acontecer, ele está indo contra o que Deus já disse que ele já fez por nós. E é por isso que essa guerra não é nossa, essa guerra é do Senhor. Essa luta não é minha, não é sua, a luta é do Senhor. Aquele que afronta o Senhor vai ser derrotado pelo Senhor. Entende? Então a nossa luta não é nossa, é do Senhor. A batalha é dele e ele vence-as por nós. E sabe o que aconteceu? Então eles voltam ali, aqueles mensageiros do rei da Síria, e a Síria novamente manda uma outra afronta. E olha o que diz dessa vez, versículo 10, capítulo 19. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tenho ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês tu que te livrarás?
Ou seja, você vai continuar crendo, você vai continuar acreditando que Deus pode mudar a sua história, você vai continuar crendo que tem jeito para você, que essa situação pode mudar, que a sua família pode ser transformada, que o seu casamento pode ser mudado, que seus filhos podem se voltar para o Senhor. Você vai continuar crendo. Esse mundo que vai de mal a pior, você vai continuar crendo que a sua sorte financeira vai mudar? Olha a intimidação. Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezef e os filhos de Éden que estavam em Tessalar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Mais uma vez, a mesma afronta. E o diabo insiste. O diabo, ele repete. Ele vem jogando palavras acima de palavras para que você não acredite no que Deus pode fazer na sua vida. Para que você não tenha fé. Ele quer impedir você de crer, impedir você de acreditar, de crer que Deus pode mudar essa circunstância, mas você tem que permanecer. Tem que permanecer. E você sabe como nós permanecemos e como nós vencemos a intimidação? Quando Ezequias ouviu a primeira intimidação, ele foi então para o Senhor. Ele correu para o Senhor, ele foi orar. E aí depois vem a segunda afronta, a segunda palavra de intimidação. E sabe o que ele faz novamente? Ele vai orar. Olha o que a Bíblia diz, versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo. Ele foi orar. Quando a intimidação vier sobre a sua vida, vai orar. Vai buscar o Senhor. Vai até o Senhor, porque o Senhor pode mudar a sua circunstância. Quando o inimigo vier tentar te abater com palavras de derrota, com palavras de que as coisas não vão acontecer, lembra que você tem um Deus em que você pode se render diante dele e você pode orar. Ore, ore, ore. Vá até o Senhor e você com certeza vai ver o extraordinário acontecer. E ele ora assim: ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então essa afronta não é para mim, essa afronta é contra o Senhor. Então que o Senhor veja isso, que o Senhor ouça isso. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. É verdade que eles estão fazendo coisas terríveis aí em outras nações. Outros estão sendo mortos e perseguidos e dominados, escravizados, e lançaram no fogo os deuses dele, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Ou seja, o que eles têm, na verdade são deuses que não são deuses, que não é o Deus verdadeiro, em outras palavras, que são obras humanas. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Aleluia! Que oração tremenda! Oração daquele que acredita que Deus pode fazer qualquer circunstância ser transformada. Deus que pode mudar a sua casa, Deus que pode mudar seu ministério, Deus pode mudar sua família, Deus pode mudar sua circunstância financeira, Deus pode mudar tudo. Tudo. Deus pode fazer. E mais uma vez ele recebe uma palavra, versículo 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, isso profeta também, Isaías, dizendo: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Aleluia! Porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Eu vou fazer. Uau, quando Deus decide fazer, não há ninguém que possa paralisar o mover de Deus. Não há nada nem ninguém que pode parar o que Deus quer fazer na sua vida. A obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completá-la. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Aquele que começa é também aquele que continua movendo na sua vida. Deus vai te defender.
Ele é o seu defensor. Ele que te defende em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às batalhas. Deus é o seu defensor. Ele luta as suas batalhas. A guerra não é sua. A guerra é do Senhor. Hoje você vencerá toda e qualquer intimidação, toda e qualquer mentira do diabo que tenta te paralisar, que tenta parar o mover de Deus na sua vida. E você vai ver Deus Todo-Poderoso agindo em seu favor, em nome de Jesus. E, segundo a palavra de Deus, ela se cumpriu completamente. Ali no versículo 35 diz assim: então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararat, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Olha que fim que teve esse, que foi usado pelo inimigo para afrontar o exército do Deus vivo. Mas ninguém pode contra o nosso Deus. Ninguém pode contra nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Não fique intimidado. Mas se por acaso você vier a ser intimidado pelo inimigo, corra para o Senhor. Vai orar, como Ezequias fez. Vai buscar o Senhor. Vai se render ao Senhor. Vai até o Senhor, que pode mudar a sua circunstância, que pode mudar a sua história de uma maneira poderosa e gloriosa. E aí você vai ver na história aqui de Ezequias, lá na frente, ele recebe uma palavra que ele ia morrer, então ele vai orar novamente, Deus dá a ele mais 15 anos de vida. Você vê que a história de Ezequias foi a história de um rei que, diante das lutas, ele foi orar, ele foi buscar o Senhor, ele correu para o Senhor. Ele não permitiu que a intimidação tirasse ele do plano e do propósito do Senhor para a vida dele. Então eu não sei o que você está passando hoje, talvez lutas muito intensas, talvez as circunstâncias estão falando que não tem jeito mais a sua história no seu casamento, não tem mais jeito a sua história financeira, não tem mais jeito a sua história ministerial. Eu quero dizer para você que é mentira. Deus tudo pode. Talvez você está cercado de lutas, de batalhas, de inimigos, de circunstâncias que estão dizendo que não tem jeito, mas eu quero dizer para você, tem jeito sim. A guerra não acabou. E quem pode dar a palavra final é o Senhor. Mas o Senhor já nos deu uma palavra de vitória. E essa palavra de vitória é que nós nos apropriamos. É nessa palavra que nós nos apoiamos. É na palavra da fé, na palavra da esperança. É na palavra que Deus luta por nós, que vence as batalhas por nós, que Deus é por nós e ninguém será contra nós. Nada vai nos impedir de alcançarmos tudo aquilo que Deus tem para nós, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que quando você ouve essa palavra, a fé é gerada para vencer toda e qualquer intimidação, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia, vamos orar. Deixa eu orar por você, deixa eu liberar uma palavra de fé ao seu coração. Pai, nessa hora eu quero declarar que toda e qualquer intimidação do inimigo é desfeita nessa hora. Toda e qualquer obra do inimigo que tenta paralisá-los, que caia por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor é por eles, que o Senhor é o sustento deles, que o Senhor é aquele que vence as suas batalhas, vence as suas guerras. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu libero no mundo espiritual a vitória. Eu declaro e profetizo em o nome do Senhor Jesus que o diabo não tem poder de agir na vida dos meus irmãos. E que o Senhor é quem luta as suas guerras. E o Senhor é que as vence por eles. Em o nome do Senhor Jesus, toda qualquer luta que eles estão enfrentando agora, declaro em nome de Jesus que eles já são mais que vencedores em Cristo Jesus. Que a vitória do Senhor já é liberada sobre a vida deles e que eles podem confiar, eles podem esperar no Senhor e eles podem crer que de fato o Senhor já fez por eles. Em o nome do Senhor Jesus, nada, absolutamente nada vai paralisar a obra que Deus tem para fazer na sua vida, na sua história, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus!
pela sua vida, por estar aqui comigo até agora, permanecer ouvindo. Sabe, é uma palavra de Deus para você. Não deixe que o diabo te intimide mais, mas tenha fé na palavra, né? E eu creio que Deus fará, em nome do Senhor Jesus. E para você que chegou até aqui, então, não deixe de compartilhar, transmitir a outros aquilo que você tem recebido aqui. Ontem eu tive que gravar a mesma live 2 vezes, não salvou, mas essa vai ser salva em nome do Senhor Jesus. Ontem à noite eu fiz uma outra e graças a Deus só foi salva. Eu pude mandar para os irmãos que assistem depois, né? E vai ser salva essa aí também, em nome de Jesus. Nada vai parar o que Deus está fazendo aqui por meio da palavra que está sendo semeada no coração de vocês, em nome de Jesus. E outros que depois vêm e assistem, que são tocados também pela palavra, são inspirados pela palavra. Então, mas você que está aqui ao vivo comigo, quero agradecer a Deus por você e dizer que Deus tem coisas grandes para você. E se você, então, puder fazer isso, compartilhe tanto aqui no Instagram, compartilhe também no YouTube. Vamos espalhar mais e mais essa palavra e vamos vencer toda e qualquer intimidação em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês, estamos juntos, amo vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir, amém? Deus abençoe.